Tem uma diferença brutal entre ser bom e precisar parecer bom. A primeira nasce de consciência, maturidade, firmeza. A segunda nasce de medo. Medo de ser rejeitado, de parecer duro demais, de incomodar, de ser mal interpretado, de perder a imagem de pessoa legal. E esse medo, quando se disfarça de virtude, cria um dos maiores venenos silenciosos da vida adulta: a bondade como vício emocional. Você talvez conheça alguém assim, ou talvez seja esse alguém. A pessoa que evita o confronto a qualquer custo, que diz sim quando queria dizer não, que se doa além do que aguenta, que se cala para manter a paz, mesmo com a alma em guerra, que é tão preocupada em não magoar ninguém, que se permite ser magoada todos os dias. Maquiavel não escreveria isso com poesia, ele diria com frieza: o príncipe que deseja ser bom em tudo será destruído por aqueles que não o são. Parece extremo? Não é. Ele não estava dizendo que ser bom é um erro. Ele estava dizendo que ser bom em excesso, sem discernimento, te torna inofensivo num mundo onde nem todos jogam limpo. E aqui está a verdade incômoda. Pessoas boas demais são vistas como fracas. Podem ser queridas, mas não são respeitadas. São procuradas, mas raramente ouvidas. São elogiadas na frente, mas deixadas de lado nas decisões importantes. E pior, muitas vezes são exploradas por pessoas que perceberam o quanto elas não sabem dizer basta. É o clássico dilema. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais se torna irrelevante. Quanto mais você tenta ser o bonzinho, mais te tratam como pano de chão. E o mais trágico é que, no início, essa bondade parece funcionar. Você é visto como gentil, como compreensivo, como confiável. As pessoas te procuram, pedem ajuda, te elogiam. Mas com o tempo, algo muda. Você começa a notar que dão o crédito para outro, que não te consultam nas decisões sérias, que esperam que você aceite tudo calado, porque sempre aceitou, que na prática você se tornou invisível de tanto se dobrar. Essa é a armadilha, porque a bondade, quando vira identidade fixa, não pode ser rompida sem culpa. Você se prende à própria imagem de pessoa boa e começa a viver em função dela. Você já não diz mais o que pensa, diz o que parece mais gentil. Já não faz o que é necessário, faz o que mantém o conforto alheio. Já não impõe limites, oferece a outra face, mesmo quando a primeira já foi machucada 1000 vezes. E o pior, você acha que está fazendo o bem, mas na prática está se autodestruindo com doçura. E aí entra a parte mais cruel e mais maquiavélica da realidade. Ser bom, sem força, te transforma em decoração emocional. Bonito de olhar, mas facilmente substituível. Você já viu isso acontecer? Alguém que se desdobrou por anos por uma empresa e foi descartado sem cerimônia. Alguém que manteve um relacionamento à base de doação total e foi trocado por alguém que se impunha. Alguém que dizia sim para todos e desapareceu de si mesmo. Maquiavel jamais chamaria isso de virtude. Chamaria de ingenuidade emocional, de falta de leitura da natureza humana, porque ele entendia que o mundo não recompensa intenção. O mundo recompensa resultado. E resultado, no jogo social, exige presença, peso, limite e, quando necessário, dureza. A bondade que não sabe dizer chega não é nobre, é submissa. A bondade que se recusa a frustrar os outros acaba se tornando cúmplice do abuso. E a bondade que não se protege morre cedo. Mas por que isso acontece? Porque, no fundo, a maioria das pessoas não quer um bom samaritano. Quer alguém forte o bastante para manter a própria palavra. Alguém que possa dizer sim com verdade e não com convicção. Alguém que acolhe, mas não se dobra. Que ouve, mas também se posiciona. Que ama, mas sabe cortar quando for necessário.
E a bondade verdadeira só é possível quando você consegue escolher quando ser bom e quando ser firme. Isso não é frieza, isso é equilíbrio. E equilíbrio, na lógica maquiavélica, é poder. Porque enquanto você estiver preso à necessidade de ser visto como legal, gentil, agradável, bonzinho, você será escravo da expectativa alheia. Você viverá preso num personagem. E todo personagem, cedo ou tarde, quebra. A libertação começa quando você percebe que você não deve nada à imagem de bom. Você deve lealdade à sua consciência. Você deve proteção ao seu valor. Você deve clareza às suas escolhas. E quando você aprende a usar a bondade como ferramenta, não como identidade fixa, ela vira virtude real. Você passa a escolher quando doar e quando se retirar, quando abraçar e quando cortar, quando ouvir e quando ignorar. A bondade, então, deixa de ser prisão emocional e se torna ato consciente. E quando isso acontece, você começa a entender o que Maquiavel já sabia séculos atrás. A verdadeira crueldade não está em ser duro, está em permitir que o mal cresça por medo de parecer cruel. E é exatamente sobre isso que trata o próximo ponto. Crueldade útil contra crueldade gratuita, a diferença que quase ninguém entende. Quando alguém ouve o nome Maquiavel, quase sempre vem à mente a imagem de alguém frio, manipulador, traiçoeiro, alguém que elogia a crueldade como se fosse uma virtude. Mas esse é o erro mais comum. Um erro de quem nunca leu Maquiavel. Ou pior, de quem leu sem compreender o que ele realmente estava dizendo. Porque Maquiavel não era defensor da crueldade, ele era defensor da eficácia. E se em certos contextos a crueldade fosse o caminho mais curto para restaurar a ordem, proteger o povo ou evitar um mal ainda maior, então sim, ele recomendava o uso da crueldade. Mas não como regra, como recurso extremo. E principalmente ele deixava claro, se for para usar a crueldade, que seja com precisão, rapidez e intenção. Não por vingança, não por prazer, não por impulso, mas por necessidade. Aqui está a essência do que ele realmente dizia. Os atos de crueldade, se forem necessários, devem ser feitos de uma só vez, para que, não sendo repetidos, possam parecer menos ofensivos e os homens os esqueçam mais rapidamente. Em outras palavras, crueldade útil é aquela que corta limpo, de uma vez, para evitar uma doença mais longa. Já a crueldade gratuita é aquela que prolonga o sofrimento sem necessidade real, só para alimentar o ego, a raiva ou o sadismo de quem tem poder. Essa é a diferença que quase ninguém entende. E por isso confundem frieza com crueldade. Confundem corte necessário com maldade. Confundem justiça firme com dureza desumana. Mas pense comigo. Um líder que demite alguém no momento certo, com respeito e sem humilhação, está sendo cruel? Ou está evitando meses de desgaste, conflitos e quedas de produtividade? Um parceiro que encerra uma relação com clareza, mesmo sabendo que isso vai doer, está sendo cruel? Ou está poupando ambas as partes de uma ilusão que só vai gerar mais feridas? Uma pessoa que rompe um ciclo tóxico com firmeza, sem dar explicações infinitas, está sendo cruel? Ou está protegendo sua paz mental e seu tempo de vida? Esses são os dilemas que Maquiavel tratava sem floreios. Porque ele entendia que a crueldade real não é aquela que parece dura no momento. A crueldade real é prolongar o sofrimento em nome da imagem de bondade. É ficar num emprego que sufoca, num relacionamento que humilha, num ciclo de silêncio e desconforto onde ninguém tem coragem de falar o que precisa ser dito. Tudo isso por medo de parecer cruel. Mas o que é mais cruel? Cortar com dor agora ou manter o outro numa falsa estabilidade que está prestes a desmoronar.
Crueldade útil é, muitas vezes, o gesto mais ético que alguém pode fazer. E Maquiavel sabia disso. Por isso ele separava com tanta clareza a crueldade impulsiva, desordenada, repetida, fruto de vaidade e desprezo pela vida alheia, da crueldade estratégica, usada com precisão para interromper um mal maior. E aqui vai uma reflexão direta. Talvez o que esteja te paralisando não é a dúvida entre fazer ou não fazer. É o medo de parecer cruel. Mas Maquiavel te perguntaria: e quantas injustiças você está permitindo por não ter coragem de ser firme agora? Quantas pessoas estão te desrespeitando porque sabem que você nunca vai reagir de forma contundente? Quantos abusos continuam acontecendo só porque você quer parecer evoluído demais para agir com dureza? A verdade é que em vários momentos da vida, a ausência da crueldade necessária é o que alimenta a destruição. Crueldade útil é dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito, mesmo sabendo que vai doer, mas sabendo também que sem isso a dor vai durar muito mais. É como amputar um dedo para salvar o braço. É como aplicar o remédio amargo antes que a infecção se espalhe. É como puxar o freio de emergência mesmo que todo mundo reclame. Maquiavel sabia: a crueldade deve ser administrada como veneno, em dose única, forte o suficiente para resolver e nunca mais se repetir. E é exatamente aí que muita gente erra. Evita a crueldade quando ela é necessária, e depois é forçada a conviver com consequências ainda mais duras. Porque o problema que você não resolve hoje com firmeza, volta amanhã com interesse. E quando volta, ele já não está mais no seu controle. Por isso, o convite aqui não é para que você se torne alguém cruel. É para que você pare de fingir que a crueldade nunca é necessária. Porque às vezes, a única forma de impedir uma injustiça maior é tomar uma decisão que parece dura agora, mas que mais tarde vai se revelar como o ato mais lúcido que você poderia ter feito. E isso nos leva direto ao próximo ponto: a piedade que enfraquece. Como o medo de ferir acaba permitindo o pior. Piedade, em sua essência, é um traço nobre. É a capacidade de sentir a dor do outro, de se sensibilizar, de querer aliviar o sofrimento alheio. É um dos pilares da humanidade. Mas aqui está a armadilha. Quando a piedade se torna um freio que te impede de agir com firmeza, ela deixa de ser virtude e passa a ser fraqueza disfarçada. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. A piedade excessiva leva à destruição do bem comum. Parafraseando o espírito maquiavélico de análise política e social, a tradução disso na vida real é simples. Ao tentar não ferir ninguém, você permite que tudo se deteriore. E, ironicamente, essa tentativa de proteger os outros acaba criando ainda mais dor, inclusive para você. Pense em quantas vezes você evitou dizer o que precisava ser dito só para não parecer agressivo. Quantas vezes tolerou o inaceitável só para não causar conflito. Quantas vezes postergou uma decisão dura, acreditando que com o tempo tudo se resolveria, e só viu o problema crescer. Quantas vezes recompensou maus comportamentos com silêncio, achando que a pessoa ia perceber sozinha. Essa é a piedade que enfraquece. É uma bondade mal calibrada. É o medo de parecer duro, travestido de empatia. E Maquiavel apontaria, sem hesitar: esse tipo de piedade é mais perigoso do que a crueldade, porque ela paralisa a ação necessária. E ao paralisar a ação, ela permite que o mal cresça, se fortaleça e domine. Ele via isso nos governantes que se recusavam a punir traidores, nos líderes que hesitavam em agir contra o caos, nos homens que confundiam sensibilidade com submissão. E a mesma lógica se aplica à sua vida. Você está evitando ferir alguém, mas está ferindo a si mesmo todos os dias.
Você está poupando o outro de um desconforto temporário, mas está condenando os dois a um sofrimento contínuo. Você está mantendo uma paz superficial, enquanto alimenta um conflito interno que cresce em silêncio. Essa é a consequência da piedade mal aplicada. Ela se transforma em permissividade. E onde há permissividade, nasce o abuso. Porque o ser humano, e Maquiavel entendia isso profundamente, testa limites. Se você nunca reage, você ensina que tudo é aceitável. Se você nunca impõe consequência, você estimula o comportamento errado. Se você nunca confronta, você valida. E tudo isso, muitas vezes, em nome de uma bondade que, na verdade, é apenas medo disfarçado de virtude. Medo de ser julgado. Medo de ser visto como cruel. Medo de perder a imagem de bom. Medo de romper vínculos frágeis. Medo de ser mal interpretado. Só que esse medo tem um preço. Sua força vai embora. Você vira espectador da sua própria vida. Um coadjuvante dentro de suas relações. Alguém que está sempre tentando preservar os outros, enquanto afunda silenciosamente. E o mais cruel, as pessoas que você tenta proteger com sua piedade raramente fazem o mesmo por você. Porque a piedade, quando vira padrão, não gera respeito, gera dependência. E quem depende, exige. E quem exige, não costuma ter empatia pela sua exaustão. É nesse ponto que você precisa de algo que Maquiavel diria com naturalidade, mas que hoje soa ofensivo. O bem precisa ser protegido pela ameaça da dor, senão será destruído pela ingratidão dos que se beneficiam dele. Ou seja, em certos momentos, a firmeza é o maior gesto de cuidado que você pode oferecer. Firmeza não é ausência de afeto. Firmeza é escolher salvar o que pode ser salvo, ao invés de fingir que tudo está bem. É frustrar alguém agora, para que ambos não sejam destruídos depois. Por isso, quando a piedade começar a travar a sua ação, pergunte: estou evitando machucar alguém ou estou permitindo que me machuquem? Estou sendo empático ou estou sendo refém emocional da reação do outro? Estou poupando uma dor temporária ou criando uma tragédia futura? A resposta sincera te mostrará o quanto sua bondade tem custado caro. E é aí que a crueldade, entendida como ação firme e necessária, deixa de parecer assustadora e começa a parecer justa. Porque justiça às vezes dói, mas não agir por medo de ferir deixa a dor correr solta por muito mais tempo. Maquiavel sabia: o mal que é feito de uma vez pode ser esquecido. O bem que é feito em excesso, sem firmeza, leva à ruína. E quando você entende isso, passa a ver a piedade não como regra, mas como recurso. Você a usa com consciência, mas não se esconde atrás dela. Você sente, mas não se rende. E aí sim, você ganha força para fazer o que precisa ser feito. Tomar decisões duras quando ainda há tempo. E é exatamente esse o ponto do próximo tópico. Cortes limpos, consequências curtas. Quando a crueldade imediata evita anos de sofrimento. Pouca coisa é mais dolorosa do que tomar uma decisão dura. Encerrar algo. Cortar alguém. Impor um limite inegociável. Ser o responsável pela ação que vai provocar lágrimas, raiva ou ruptura. A maioria das pessoas adia esse momento o máximo que pode. Não por maldade, mas por medo. Medo de parecer cruel, medo de causar sofrimento, medo de carregar culpa. Mas Maquiavel, com sua clareza cirúrgica, dizia o que quase ninguém tem coragem de dizer. As ofensas devem ser feitas todas de uma vez, para que, menos sentidas, ofendam menos. Em outras palavras, se for necessário ferir, que seja de forma rápida, limpa e definitiva. Porque um corte bem feito, embora doloroso, cicatriza. Mas o corte adiado, repetido e hesitante, infecciona. E essa lógica se aplica a tudo.
Um relacionamento que você sabe que acabou, mas insiste em manter em nome do vamos ver. Um funcionário que já cruzou todos os limites, mas você continua evitando demitir. Um projeto que está drenando sua energia, mas que você insiste em manter vivo por vaidade. Uma amizade que há tempos não é mais amizade, mas você não tem coragem de dar fim. Você não age, acredita que está sendo cuidadoso. Mas o que está fazendo na prática é prolongar o sofrimento de todos. A bondade hesitante, aqui, se transforma em crueldade lenta. E Maquiavel entenderia isso com perfeição. Ele via que o ser humano lida melhor com decisões duras e rápidas do que com longos períodos de incerteza, ambiguidade e tensão silenciosa. O que destrói as pessoas não é o impacto da verdade, é a erosão da dúvida, é o vai e volta, o quase, o preciso pensar mais um pouco, o vamos ver no que dá. O não é o melhor momento. E quanto mais você posterga a decisão difícil, mais ela cresce dentro de você, até o ponto em que já não é uma escolha, é uma bomba. E aí, quando explode, você perde o controle sobre a narrativa. A pessoa que você queria poupar se revolta. O vínculo que você queria preservar se rompe de forma irreparável. A admiração que você queria manter se transforma em ressentimento. E o que poderia ter sido uma ação dolorosa, mas justa, vira um rastro de destruição. Tudo por quê? Porque você não teve coragem de cortar quando ainda era só um arranhão. Maquiavel diria: o mal deve ser feito de uma vez, o bem aos poucos. Por quê? Porque a dor, quando rápida, pode ser superada. Mas o sofrimento crônico corrói tudo. O respeito, a admiração, a confiança e até o amor. Você já viu isso acontecer? Aquele relacionamento que poderia ter acabado com respeito, mas virou um campo de guerra emocional porque ninguém teve coragem de dar o basta no tempo certo? Aquela empresa que quebrou porque o dono ficou tentando salvar o que já estava podre, em vez de cortar o que precisava ser cortado. Aquela amizade que foi morrendo aos poucos, porque ninguém dizia o que precisava ser dito, até que só restou o desprezo silencioso. Em todos esses casos, a crueldade imediata teria doído, mas teria poupado todos de uma destruição maior. Porque a dor de uma decisão justa passa, mas a dor da covardia disfarçada de bondade se arrasta. E é por isso que, se for para doer, que doa tudo de uma vez. Sem rodeios, sem teatrinho, sem auto-engano, um corte limpo, clareza total, firmeza, presença, postura, e depois disso, o tempo se encarrega de cicatrizar. O que Maquiavel chamava de crueldade útil nada mais é do que lucidez aplicada com coragem. É o reconhecimento de que muitas vezes não há solução confortável, e que quanto mais você tenta suavizar o inevitável, mais transforma esse inevitável em tragédia. Por isso, ele defendia: corte agora, corte bem e não volte atrás. Porque uma ação dura e bem executada pode salvar tudo que ainda é salvável. Mas uma hesitação emocional pode destruir até o que era sólido. E não confunda isso com frieza insensível. Cortar com dignidade, clareza e respeito é muitas vezes o ato mais honesto que você pode oferecer a alguém e a si mesmo. Porque depois de um corte limpo, a verdade fica exposta. E com ela, vem a liberdade, a leveza, o reinício. Por isso, a pergunta não é: será que vai doer se eu agir com firmeza? A pergunta é: quanto mais vai doer se eu não agir agora? E aí você começa a perceber: a crueldade de hoje pode ser a libertação de amanhã. Mas para isso, você precisa deixar de confundir firmeza com dureza e parar de achar que justiça é sempre gentil. E é sobre isso que vamos falar agora. Ser justo não é ser gentil, porque verdade e justiça exigem firmeza impopular. Existe uma ilusão coletiva que vem sendo alimentada há anos, a de que o justo é, por natureza, gentil, que a verdade vem sempre com afeto, que a justiça é doce,
pedagógica, reconfortante. Que o justo é aquele que fala com calma, que sorri, que acolhe, mesmo quando confronta. Só que Maquiavel olharia para essa crença e riria, porque ele sabia o que a vida real prova todos os dias. A justiça, quando é verdadeira, quase sempre incomoda. E o justo, quando é coerente, muitas vezes parece duro. E não porque seja mau, mas porque a verdade por si só não foi feita para agradar. Maquiavel era claro sobre isso. É melhor ser considerado severo e eficaz do que gentil e ineficiente. E essa frase, quando aplicada à vida comum, desmonta um equívoco perigoso: a confusão entre ser justo e ser simpático. Você pode ser justo e desagradável. Você pode ser gentil e completamente injusto. Gentileza, isolada, é estética. Justiça é estrutura. Gentileza sem clareza é teatro. Justiça, mesmo sem beleza, resolve. Pense em um juiz. Quando ele aplica a sentença correta, segundo a lei, ele pode parecer frio, mas está sendo justo. Pense em um líder. Quando ele demite alguém que compromete o time, ele pode parecer impiedoso, mas está sendo justo. Pense em você mesmo. Quando você diz não para alguém que passou dos limites, pode parecer grosseiro, mas está sendo justo com você. O problema é que a maioria das pessoas quer exercer justiça sem causar desconforto. Quer falar a verdade sem desagradar. Quer impor limites sem provocar reação. Quer corrigir sem arranhar o ego alheio. E isso é impossível. Porque justiça, quando é real, exige ruptura. Ela quebra expectativas. Ela confronta comportamentos. Ela desmascara distorções. Ela frustra quem se acostumou a abusar. A justiça não pede desculpas por existir. Ela não se curva ao desejo coletivo. Ela não espera autorização para corrigir o que precisa ser corrigido. E é por isso que o justo muitas vezes é visto como cruel. Mas essa é a visão de quem se acostumou com permissividade. Vivemos numa era onde confrontar parece opressão, onde dizer não parece rejeição, onde impor uma consequência parece maldade. Mas a verdade é simples. Não existe justiça sem incômodo. O líder que quer ser amado por todos acaba traindo os melhores para não ferir os piores. O pai que quer ser o melhor amigo do filho acaba criando um adulto frágil, sem noção de limite. O parceiro que evita qualquer atrito acaba engolindo abusos em nome de uma paz que só existe na superfície. E tudo isso nasce do mesmo erro: acreditar que justiça precisa parecer amor. Não precisa. Justiça precisa equilibrar, corrigir, proteger, manter a ordem do que é funcional e justo, ainda que doa. E aqui entra a frase que define esse ponto do roteiro: a justiça não é doce, a justiça é correta. Ela pode ser dita com empatia, sim, mas nem sempre será recebida com gratidão. Muitas vezes será interpretada como frieza, arrogância, autoritarismo. E isso não pode ser o seu termômetro. Porque se você só aplica a justiça quando o outro aceita bem, então você não está sendo justo, está sendo covarde. Maquiavel enxergava isso com perfeição. Quem tenta agradar a todos compromete a estabilidade de todos. Por isso ele aconselhava: seja respeitado. E se não puder ser amado ao mesmo tempo, que seja. O justo no mundo real é aquele que aponta o erro com clareza, mesmo que cause desconforto. Protege o coletivo, mesmo que um indivíduo reclame. Aplica o corte certo no momento certo, mesmo que pareça impopular. Não se paralisa diante do choro ou da reação do outro, se sabe que está sendo coerente. Aguenta o peso de ser mal interpretado, porque sabe que fez o que precisava ser feito. E aqui vai a verdade mais difícil de aceitar. Se você precisa da validação do outro para agir com justiça, então você não está pronto para liderar. Liderar sua vida. Liderar um time. Liderar uma família. Liderar a si mesmo.
A justiça exige força, postura, capacidade de lidar com rejeição temporária em nome de um acerto duradouro. Ela exige que você abra mão da imagem de bom para manter o equilíbrio do que realmente importa. E quando você entende isso, começa a ver o seu caráter de outra forma, não como uma desculpa para ser passivo, mas como uma espada. E é exatamente esse o próximo passo do roteiro. O bom caráter é uma espada, não um tapete. Como ser íntegro sem ser passivo. Ser uma boa pessoa não significa ser uma pessoa fácil. Mas ao longo do tempo, a palavra caráter foi sendo suavizada, diluída, esvaziada. Hoje, muita gente fala de caráter como se fosse sinônimo de docilidade, gentileza constante, comportamento politicamente correto. Como se ter caráter fosse agradar a todos, recuar nos conflitos e não levantar a voz. Nunca. Mas isso é só uma caricatura, uma armadilha moral. Porque caráter de verdade não é passividade. Caráter de verdade não se curva para manter vínculos frágeis. Caráter de verdade não se omite em nome da paz aparente. Caráter de verdade não se apaga para não incomodar. Maquiavel entenderia isso com clareza brutal. Ele via que os homens mais íntegros que conheceu eram os mesmos que, quando necessário, sabiam ser duros. Sabiam dizer não. Sabiam cortar. Sabiam se afastar. Sabiam sustentar decisões impopulares sem trair a própria consciência. Porque o bom caráter, quando real, é uma espada. Ele não fere à toa, mas também não hesita quando precisa agir. O problema é que hoje, muitas pessoas de bom coração estão vivendo como tapetes emocionais. Gente boa sendo feita de escudo. Gente íntegra sendo usada como muleta. Gente leal sendo sugada por pessoas que sabem que elas não têm coragem de reagir. Por quê? Porque confundiram integridade com inércia, honestidade com submissão, ética com medo de confronto. E aqui está a verdade. Você pode ter bom caráter e ainda assim ser temido. E isso não é um problema. Isso é um sinal de presença, de peso, de limite. Você já reparou que as pessoas com mais valores são muitas vezes as que mais apanham emocionalmente? Porque são previsíveis, nunca vão revidar, nunca vão trair, nunca vão se impor com força. Elas se tornaram seguras para os outros abusarem. Maquiavel enxergava isso com uma lente que poucos têm coragem de usar. A reputação de bondade sem poder gera desprezo. O homem que nunca reage convida o ataque. O virtuoso que não impõe limites será engolido pelo ambicioso que não tem escrúpulos. E é aqui que seu caráter precisa deixar de ser vitrine e virar ferramenta. Você não tem valores só para escrever em legenda de rede social. Você tem valores para proteger o que é justo, corrigir o que está torto e sustentar o que é certo, mesmo quando ninguém mais sustenta. O verdadeiro homem e mulher de caráter não é o que tolera tudo. É o que sabe exatamente o que não tolera. E quando esse limite é cruzado, ele não discute, não argumenta, não implora. Ele age. Pode ser um corte, um afastamento, um não definitivo, uma decisão dolorosa, porém justa. E o mais importante, ele não precisa justificar o tempo todo sua decisão. Porque quem tem bom caráter não se explica em excesso. Ele se posiciona com firmeza, com clareza, com integridade. E se isso desagrada, que desagrade. Porque caráter que muda de forma para caber no conforto do outro não é caráter, é vaidade emocional. Você precisa parar de se sentir mal por se proteger, por se priorizar, por cortar o que corrói, por afastar o que manipula, por negar o que não honra seu valor. Isso não é egoísmo, é autocuidado, é maturidade, é lucidez. Maquiavel entenderia. A virtude sem força é desprezada. O valor sem coragem é ridículo. E aqui está o ponto final deste tópico.
Seu caráter só será respeitado quando for sentido como limite. E isso só acontece quando você deixa de ser um tapete emocional e passa a se tornar o que sempre deveria ter sido, um porto firme que acolhe, mas não se curva. E quando você começa a viver assim, começa a perceber uma verdade incômoda. A pior crueldade é não agir. É sobre isso que o último tópico vai tratar. A verdadeira crueldade é não agir. O que você alimentou por medo de parecer ruim. Durante a vida, você vai encontrar muitas formas de destruição. Gente que grita, gente que mente, gente que trai, gente que engana. Mas existe uma forma de destruição muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais perigosa. A destruição que vem do silêncio, da omissão, do deixa pra lá, do não vou me meter, do vou esperar mais um pouco. Essa destruição não estoura, ela corrói, e Maquiavel, com sua precisão brutal, entenderia isso melhor do que ninguém. Não fazer nada quando se sabe o que deve ser feito é o maior dos crimes políticos e humanos. A frase poderia estar em qualquer livro dele, mesmo que dita em outras palavras. Porque o que ele via ao observar líderes e homens de poder era isso. O verdadeiro colapso quase nunca começa com um ato maldoso. Ele começa com a ausência de ação de quem sabia o que precisava ser feito e se acovardou. E aí eu te pergunto, quantas coisas você manteve vivas por medo de parecer ruim? Um relacionamento onde você já não cabia? Uma parceria tóxica que você sustentou por pena? Um funcionário que você não demitiu por medo da reação? Um comportamento inaceitável que você tolerou por medo de se indispor? Uma verdade que você não disse porque queria manter a imagem de tranquilo? Tudo isso você alimentou. E quanto mais alimentou, mais perdeu o controle. E aí está a parte mais dolorosa. O mal que você não corta ganha força, ganha forma, ganha voz. E depois te destrói com as mãos que você mesmo fortaleceu. A crueldade que você achava estar evitando se instala com a sua permissão. Porque você não agiu quando ainda era tempo. Você hesitou, você se calou, você adiou. Você tentou manter a aparência de bom, de justo, de respeitoso, e no final criou um ambiente de permissividade que te afastou de tudo isso. Maquiavel jamais perdoaria essa postura. Para ele, agir com dureza no momento certo era menos cruel do que fingir que nada está acontecendo. Porque o sofrimento causado pela ação necessária é finito, mas o sofrimento gerado pela sua omissão é exponencial. E aqui está a verdade mais dura deste roteiro. Toda vez que você se cala quando deveria agir, você escolhe o lado da destruição. Mesmo que não perceba. Mesmo que pareça estar fazendo o bem. Você já viveu isso? Já viu uma mentira crescer até virar uma traição completa? E lá no fundo, sabia que poderia ter cortado no primeiro sinal? Já viu alguém abusar emocionalmente de você por anos e percebeu que foi você quem sustentou esse palco? Já deixou um ciclo negativo se repetir tanto que ele virou rotina, porque você teve medo de parecer duro demais? Essas são as crueldades invisíveis, as que ninguém te acusa diretamente, mas que te destroem em silêncio. Crueldades cometidas pela sua falta de ação, pelo seu excesso de paciência, pela sua bondade, que no fundo era medo fantasiado de virtude. E tudo isso por quê? Porque você foi ensinado que agir com dureza te faz uma má pessoa, quando na verdade te faz justo, te faz íntegro, te faz necessário. O mundo precisa de pessoas que saibam cortar com clareza, que saibam aplicar o não no momento certo. Que não tenham medo de parecer duros se estiverem sendo corretos. Que tenham coragem de frustrar hoje para salvar o amanhã. Maquiavel não pregava a maldade, ele pregava a lucidez estratégica. E dentro dessa lucidez, a coragem de ser cruel no momento certo é o que impede injustiças infinitas.
Então, no fim de tudo, a pergunta que fica é simples e brutal. O que você alimentou até aqui, por medo de parecer ruim? O que você sabia que precisava ser encerrado, cortado, desfeito, mas você insistiu em manter por apego a imagem de bom? Porque talvez a decisão mais justa da sua vida seja também a mais difícil. E talvez você só comece a ser realmente livre no dia em que tiver coragem de parecer cruel para finalmente fazer o que é certo. E se você chegou até aqui, é porque já sabe disso. Agora só falta uma coisa: agir. Se esse roteiro te abriu os olhos de alguma forma, clica no like agora. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. Depois, toca no botão hypar para dar um impulso real nesse trabalho. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal, porque aqui você vai continuar ouvindo verdades que ninguém tem coragem de dizer. E não sai ainda. Assiste o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele é a continuação perfeita dessa conversa. Te encontro lá.